Paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou-se e aproximaram dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus, ele começa o sermão da montanha, o sermão do monte, né? Dizem que esse daqui é um sermão mais importante, uma das pregações mais importantes da Bíblia de Jesus Cristo, que é o Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Jesus, ele sentou-se, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, né? E assentou-se, aproximou-se dele o discípulo. A multidão começou a aproximar dele ali, porque a fama dele correu em todos os lugares, né? Todos os lugares onde passava, a fama de Jesus correu. E ele começa falando as bem-aventuranças, bem-aventurado, né? A palavra bem-aventurado é uma pessoa muito feliz. E ele começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui fala o caráter do cristão. Essas bem-aventuranças aqui que Jesus dá é o caráter do cristão que nós temos que ser. Pessoa pobre de espírito, uma pessoa que não tem, como posso dizer assim, não fica sendo atraída pelos prazeres desse mundo, pela ganância desse mundo. Uma pessoa pobre de espírito não é uma pessoa miserável, mas uma pessoa contente com o que ela tem. Ela agradece tudo que Deus dá para ela. Pobre de espírito é uma pessoa contente com aquilo que ela tem. Tudo que Deus dá para ela, ela se alegra. Se ela está passando dificuldade, ela se alegra. Se ela está na abundância, ela se alegra. Ela não tem motivo de reclamar, não tem motivo de murmurar contra Deus, porque as coisas estão dando errado, mas tudo está no controle de Deus. Há pessoas que choram, as pessoas que passam dificuldades. Hoje vivemos numa sociedade que você não pode chorar, você tem que mostrar força. Não. O choro, às vezes, em momento de dificuldade, ele faz bem para a alma, né? E a Bíblia fala que aqueles que choram serão consolados. Aqueles que no momento de angústia, de dificuldade, vão ser consolados. Vão ser consolados pelo Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você vê hoje as pessoas incentivando a violência, incitando a violência, mas a Bíblia fala os mansos. Eles vão herdar a terra. As pessoas mansas de coração vão herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Não podemos nos conformar com este mundo, conformar com a injustiça. Não podemos colocar injustiça na nossa vida como se fosse normal. Mas a Bíblia fala aqueles que têm fome. A pessoa está com fome. Imagina uma pessoa com fome, a barriga chega a doer, mas ela está com fome e sede de justiça. Nós temos que orar a Deus para Deus fazer justiça nos planar, na política.
Orar a Deus para que Deus faça justiça contra esses governadores corruptos. Temos que clamar por justiça, até no meio dessas igrejas que andam praticando tudo que é contrário à palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Hoje é difícil as pessoas terem misericórdia, né? Sendo que em Romanos capítulo 1, do versículo 27 em diante, fala que no fim dos tempos as pessoas vão ser sem misericórdia. As pessoas não vão ter misericórdia do próximo. Esses dias, ontem, eu vi um vídeo, um rapaz foi tentar matar outro, acho que deu o primeiro tiro, acertou e o rapaz no chão pediu misericórdia. Ah, mas você está me devendo. Deu para ver nas câmeras de segurança e tá atirando. Aqui na minha cidade esses dias, uma briga aí, facada, tiro, um morreu, coisa foi feia. Uma geração sem misericórdia. Nós temos que ser contrário a este mundo. Nós temos que ser pobres de espírito. Nós temos que chorar no momento de aflição, ser manso, ter fome e sede de justiça e ser misericordiosos. Se nós sermos misericordiosos, vamos alcançar misericórdia, a Bíblia fala. Nós vamos alcançar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. As pessoas limpas de coração, as pessoas que têm uma pureza no coração, não têm maldade. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas que procuram a paz, lutam pela uma paz, a Bíblia diz que serão chamados filhos de Deus. Vão ser chamados filhos de Deus. Se eu não ser uma pessoa pacificadora, vou ser chamado filho do diabo. Infelizmente é isso. Aí ele fala que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ah, irmão, eu tô sofrendo uma injustiça. Calúnia, perseguição, processos, injustiças. Por causa do reino dos céus. Em 2023, 2024, eu sofri 2 processos. A maioria dos irmãos já sabe, tem até testemunho no canal. O padre, mais uns católicos, me processaram porque eu estava pregando a palavra na praça de Fernandópolis. E eu fui processado e o processo era... Eu tinha que pagar R$ 2.500 mais 6 meses de trabalho voluntário. E eu fui processado por estar pregando a palavra. Eu estava pregando a palavra. Pregando a palavra. Mas a Bíblia fala que Deus ele vai trabalhar. E às vezes, teve um momento, eu falei, meu Deus do céu, eu estou sendo processado porque eu estou pregando a palavra de Deus, falando a verdade. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado. Eu tenho que estar feliz. E eu comecei a me alegrar. Comecei a me alegrar por aquilo. Eu falei, nossa, que alegria. Vários momentos na rua, policiais, guardas municipais, endemoniados, com sangue no olho, ameaçaram eu de tudo quanto é jeito. Pessoas me ameaçaram de tudo quanto é jeito. Vocês não têm ideia, não têm noção. Mas a Bíblia fala que eu tenho que me alegrar. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. O reino do céu é meu. É seu que sofre por causa da justiça, não por causa de injustiça. Essas igrejas hoje, esses pastores, eles não sofrem por causa que estão fazendo certo. Eles sofrem porque fazem coisa errada. Esses pastores, eles sofrem porque eles fazem coisa errada. Não é porque eles estão fazendo certo. Eles estão sofrendo porque eles fazem coisa errada. Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, fala que nós temos que sofrer por causa da justiça. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem
todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos, exaltai-vos, exaltai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram profetas antes que foram de vós. Ele continua falando, ó, se alegrem. Quando injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Nós vamos ser odiados, não é por causa da gente, que a gente não tem nada para passar para... A gente é um pecador, a gente é um falho, miserável pecador. Mas o Cristo que habita dentro de nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, incomoda as pessoas. O Espírito Santo incomoda as pessoas. O Espírito Santo que habita dentro de nós incomoda. E aí ele fala assim, ó, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Perseguiram Elias, Jeremias, Davi, Jonas e muitos outros profetas. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Eles foram mortos, Zacarias, entendeu? Isaías, Jeremias foi lançado no poço. Se você ler o livro de Jeremias, Jeremias passou um sufoco, irmãos. Só não morreu porque Deus guardou ele, porque senão ele estava morto. Toda hora queriam bater nele, pedrejar ele, bateram nele, jogaram num poço, quase morreu lá. Então, para nós que estamos vivendo hoje, não podemos nos assustar com isso. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Não se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus chama nós para ser luz do mundo. A nossa luz tem que brilhar diante desse mundo. As pessoas se convertem, vêm para Cristo e colocam a sua luz, esconde a luz debaixo do alqueire. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí ele fala, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Você acender uma luz e colocar debaixo da mesa. A luz tem que estar em cima, para iluminar tudo. Aí ilumina todos que estão na casa. Já viu uma luz no chão assim? Não. A luz de vou colocar uma luz debaixo da cama. Não, a luz ela está no centro. Você pode pegar toda a casa, ela está no centro, no meio, no teto, no alto. Assim é nós. Para que o mundo veja. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam o Evangelho, vejam o nosso testemunho, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Elas vejam nossas obras, elas vejam a nossa vida dedicada ao Senhor, elas vejam a nossa vida de santidade, elas vejam ali e falam assim, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, eu quero esse Jesus, eu quero viver essa palavra, porque Ele é uma luz diante do mundo. Ele é uma luz no meu trabalho, Ele é uma luz na minha casa. E assim os homens vejam e falam, nossa, eu quero aquele Jesus. Eu costumo falar que o maior método de evangelismo é o nosso testemunho. As pessoas verem o testemunho nosso, falar, não, aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus. Ela é uma pessoa bem-aventurada, ela segue as bem-aventuranças, ela obedece à palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ser bem-aventurados, vamos obedecer à palavra de Deus, vamos ser luz nesse mundo, para que nós possamos mostrar às pessoas que esse Jesus veio nos salvar
veio nos curar, nos libertar e vai nos levar para a glória. Amém? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Amanhã continuamos mais no capítulo 5. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.